Continuamos estudando missões. A obra missionária na história da fé, a obra missionária para a salvação de almas. E aqui estamos nós, num cenário um pouco diferente, tá bom? Mas ainda é escola bíblica digital, tá? Não vai ser aula de música, porque temos os violões aqui. Não, mas o lugar onde eu gravo, um movimento de carros e tudo, eu não consegui gravar essa semana lá. E por causa da urgência, com muita coisa acontecendo essa semana, eu precisei trocar o estúdio de gravação, tá? E espero que fique boa aqui, tanto a imagem quanto o áudio. Falando sobre missões, chegamos até o momento da Reforma Protestante e precisamos pensar nos grandes homens e mulheres e grupos de homens que estruturaram depois da Reforma missões até a Idade Moderna. Entre Reforma e Idade Moderna, o que aconteceu entre Reforma e Idade Moderna? Quem é que se destaca? E aí então nós temos que falar de uns caras chamados morávios. Os morávios. Os morávios, eles vão ter força por volta do ano 1700. Mas a história deles, ela começa antes. A história deles é muito bonita e ela começa, inclusive, antes da Reforma. É uma história... Os morávios... É interessante estudar a história, porque a gente olha assim e diz, puxa vida, 1700, um povo vai fazer um movimento missionário. Isso deve ter relação com Lutero, mas é antes do Lutero. É antes. A raiz é num cara chamado John Huss. Acho que é assim que fala o nome dele, embora ele seja dessa região da Tchecoslováquia, Boêmia, Morávia. Então talvez o sotaque, o accent seja diferente para falar Huss, mas Huss aí é o nome dele. É um padre que nasce por volta de 1360, 1370. Ele já tem os mesmos pensamentos que o Lutero vai ter lá na frente. Ele quer defender uma mudança dentro dos pensamentos da Igreja Católica. Ele quer que todos possam ter acesso aos sacramentos, que todos possam ter a sua Bíblia e ler a sua Bíblia, que a Bíblia seja de acesso a todas as pessoas. Ele quer que a Igreja seja para os pobres participando da Igreja. Então esse homem tem uns pensamentos revolucionários para a época, embora são pensamentos que estão vivos desde sempre. Você viu com a gente como esse pensamento, ele é real, a igreja não morre, a igreja não desaparece, mas sempre vai existir um remanescente na história da igreja, pregando e defendendo a leitura e o estudo bíblico puro. Como hoje ainda, né? A gente tem quem defenda um evangelho pobre, barato, pobre no sentido de longe da grande teologia, e gente que defende uma teologia coesa, honesta, bíblica, 100% bíblica, movida pelo Espírito Santo. Nesse tempo também, e a gente tem o John Huss, 1300, já 1390, 1400, é que ele vai se tornar um nome forte. Tão forte que vão surgir seguidores, né? Vão surgir os hussitas, os homens que seguem John Huss, que seguem as ideias de John Huss. Mas é lógico que nesse tempo a igreja ela é forte politicamente, ela é forte junto do governo, e o que o Huss está falando, o que o Huss está pregando vai incomodar poderosos, vai incomodar gente que não quer que isso continue, por isso ele vai ser preso e ele vai ser morto. Ele é queimado numa fogueira em 1415. Negócio de fogueira e crente é forte, né? É comum nessa época crente ser queimado na fogueira. Lembra, a gente falou semana passada, em 1415 o John Huss morre queimado na fogueira. As ideias dele morrem? Não. As ideias dele não morrem. E ele morre em 1415, mas os seus seguidores continuam. Em determinado momento eles são chamados hussitas,
E por causa da região onde eles ficam concentrados, estudando e crescendo, mesmo numa igreja escondida, eles vão ganhar o nome de morávios. Então a história dos morávios começa em 1400. E eles vão viver com uma igreja escondida. Uma igreja perseguida por causa de suas ideias, por causa da sua fé, mas vai continuar existindo. Eles não têm os serviços religiosos, né? Eles não têm as reuniões como eles gostariam que tivesse, eles não têm, mas eles ainda existem. Eles se reúnem em segredo. Existem famílias na região da Morávia que se reúnem em segredo para estudar e pensar na Bíblia como o John Hus pregava. Mas, pastor, o final dele foi terrível, foi sangrento. A comunidade devia ter ficado com medo, mas não ficou com medo. A comunidade se firmou. E ficaram aguardando. Até que em 1500, o Martinho Lutero, ele vai deflagrar, né? Ele vai começar o que a gente conversou semana passada, da Revolução Protestante. Vai começar um movimento de liberdade religiosa, de pregar a fé de Jesus Cristo, com liberdade de estudar a Bíblia, de compreender a palavra, ter a palavra, todo mundo ter a palavra, uma nova igreja, e Calvino vai fortalecer ainda mais isso, e isso vai movimentar então a igreja da Morávia. Vai movimentar a igreja na região da Bavária, da Tchecoslováquia, a se apresentar. A gente está vivo aqui. A gente acredita, a gente tem fé. E como tudo está acontecendo, tudo colabora, então. Eles ficaram escondidos em 1400, em 1500, eles começam a aparecer de novo. Aí vão surgindo, já não os seguidores de John Hus, mas vai surgindo a igreja da Morávia, os irmãos morávios. Eles ficaram conhecidos como os irmãos morávios. Em toda essa região da República Tcheca, né? E eles agora têm esperança. Está havendo uma reforma, a gente vai poder praticar a nossa fé. A gente vai ter condições de praticar a nossa fé. Só que não vai ser simples. Vocês sabem que acontece perseguição com o Lutero, acontece perseguição em cima do Calvino, acontece perseguição na região da Bavária. Acontece perseguição feroz com os irmãos morávios. Também, para que eles sejam mortos, para que eles sejam expulsos, tá? Isso cresce em 1500 a reforma, em 1600, 1618, um dos líderes, dos governadores dessa região, vai trabalhar para a eliminação dessa igreja, que agora já é conhecida como Igreja Protestante da Morávia, Igreja Protestante da Bavária. Vai acontecer um movimento para destruí-los, para eliminá-los. E nessa época, não é simplesmente eliminar a fé, mas é sempre domínio físico, é a cidade que vai ser dominada pela religião, é o governo que vai ser dominado pela religião. Então, esses homens que estão sendo perseguidos, eles também não têm onde viver. Eles não têm onde morar. Mas é um povo de muita fé. Então, um homem chamado Ludwig von Zinzendorf, tá bom? Ele está numa região da Alemanha, e ele separa uma área, e ele convida esses irmãos da região da Morávia para ir para lá. Esse homem é um conde austríaco, tá certo? Ele tinha um forte cargo no governo, mas ele abdica desse cargo do governo, ele compra uma propriedade, e essa propriedade ele abre para o pessoal dos morávios irem morar. E a coisa é bonita. E não é só os morávios que vão para lá. Muita gente vai morar nessa região, tá? Muita gente vai lá.
São refugiados de vários lugares que se sentem perseguidos. E por volta de 1722 eles têm um grupo já reunido ali de várias regiões, vivendo sob a proteção do conde Zinzendorf. Mas não é porque são homens de Deus, gente que está querendo viver a obra missionária, que não vai ter conflito. E há um conflito dentro deles mesmos, por causa de detalhes da fé, como tem hoje, né? Se você não considera os irmãos presbiterianos, metodistas, batistas, todos irmãos, né? Então, a gente considera, mas tem alguns detalhezinhos, a gente fica brigando por causa de predestinação, livre-arbítrio, batismo desse jeito, batismo do outro jeito, vai tendo uns conflitos sérios, né? Sérios. E aí o conde Zinzendorf, que é o dono de tudo, né? Ele vai intervir. Fazendo com que eles estabeleçam um pacto de fé, um compromisso de paz, enquanto eles estiverem morando naquele lugar, naquela região. E o pacto que o conde estabelece é um pacto que vai funcionar, vai dar certo. E eles vão então começar movimento de oração ali dentro. Dentro, né, não é do templo, daquela região, toda aquela terra que ele separou para esse pessoal. Então começa um movimento de oração. Conta-se que em 13 de agosto de 1727 houve uma reunião de oração nessa comunidade. E foi dito que aconteceu algo extraordinário. Um derramar do Espírito Santo sem igual. Sem igual. Um inconfundível derramar do Espírito Santo sobre toda a congregação. Tão maravilhoso que era absolutamente indescritível. Um testemunho dizia assim: nós aprendemos a amar. Desse momento em diante, esse lugar, que era conhecido como Herrnhut, passou a ser uma igreja viva de Jesus Cristo. Desse avivamento de oração, desses refugiados da Morávia, vai surgir o que eles entendem é um movimento missionário. 1727. Né? Vai nascer um gigantesco movimento missionário. Esse conde, o conde Zinzendorf, ele tinha nome no meio do governo, ele abandonou o cargo, mas ele tinha nome, ele fazia ainda visitas a pessoas do governo, e ele vai visitar a corte do rei da Dinamarca. Enquanto ele está visitando o rei da Dinamarca, ele encontra um escravo da ilha São Tomás. Ele encontra um escravo da ilha São Tomás. O nome dele era Anthony. E o Anthony era cristão, protestante, tinha sido batizado. Então já tinha tido a reforma em 1700. Então ele está ali desejoso de saber mais do Evangelho, de entender mais do Evangelho, e também de que o Evangelho chegue na sua terra. Ele diz assim para o conde Zinzendorf, né? Se apenas alguns missionários viessem para minha terra, poxa vida, se alguns missionários viessem, certamente seriam calorosamente recebidos. Muitas e muitas vezes à noite, eu ficava sentado à beira-mar, suspirando no fundo da minha alma em direção à Europa cristã. Eu tenho um irmão e uma irmã em cativeiro que anseiam conhecer o Deus vivo. Então, esse conde, que agora tem uma igreja tomada pelo Espírito Santo de Deus em oração, encontra um escravo. E esse escravo, ele vai dizer: olha, eu tenho um povo. Tem um povo que está pronto para conhecer Jesus. Vocês precisam nos ajudar. É aqui que vai mudando a história desses homens, dessa igreja chamada Igreja dos Morávios. Então, a partir
conhecimento dessa necessidade de evangelismo dos escravos dessa região, a igreja dos morávios começa um movimento de evangelismo, de enviar pessoas para o campo missionário. A Europa, né, essa região da Alemanha, eles não tinham vivido isso ainda. Havia o evangelismo na região conhecida, havia plantação de igrejas na região, mas enviar missionários para fora, para regiões mais distantes, mesmo para a África, não era algo comum. E o que eles estavam fazendo era algo que iria impactar as gerações. Houve muito questionamento, mas era uma igreja de oração. Então eles decidem viver esse processo de envio. Decidem. Primeiro, 2 jovens são desafiados por Deus, eles procuram a liderança, nós entendemos que temos que ir, nós entendemos que temos que ser enviados, e a partir de então, basicamente, a cada 13 membros, um era enviado. 13 membros, um era enviado. 13 membros, um era enviado para o campo missionário. O envio era um envio diferente, eles iam para viver a vida, né? O Conde Zinzendorf, como pastor da igreja, ele incentivava a juventude, os jovens solteiros. Vai meninada, vai para o campo, vai trabalhar, né? Leva a sua profissão para esse lugar e vai ser cristão lá, e lá você vai evangelizar, lá você vai pregar. Houve casos, e conta-se que houve um momento em que 29 membros da igreja se tornaram missionários, se vendendo como escravos. Uma região onde não se chegava o evangelho, e eles queriam alcançar os escravos. Como é que a gente vai falar de Jesus para o cara que está preso lá como escravo? Então esses 29 irmãos decidiram se vender como escravos, para poder evangelizar os escravos. Era tamanho o amor e a paixão que essa igreja tinha por missões. Eles foram para várias regiões onde o evangelho ainda não tinha chegado. Foram apresentando a fé cristã com essa paixão. Por isso a igreja da Morávia, ela tem toda essa fama, e há um peso histórico em missões, em conhecer a igreja dos moráveis. Olha só, 22 dos 29 missionários dos que se venderam morreram como escravos. Em 1739, o Zinzendorf, ele foi para a região onde eles tinham se vendido como escravos para ver a obra. E ele foi já na convicção de que ele mesmo morreria naquela obra. Então ele pregou o sermão na comunidade como um sermão já de despedida. Eu estou indo, e eu sei que eu estou indo para um lugar onde eu também vou morrer, né? Também vou morrer, também vou estar como escravo. O Zinzendorf vai, ele também é cativo nesse lugar, mas enquanto ele está em São Tomás, ele está pregando o evangelho. A comunidade da Morávia enviou 226 missionários em 10 países antes da morte do Zinzendorf, em 1760. Eles tinham um selo, era a foto de uma ovelha, segurando uma cruz, com a bandeira cristã presa. E o lema era: nosso Cordeiro venceu, deixe-nos segui-lo. Nosso Cordeiro venceu, deixe-nos segui-lo. A bandeira simbolizava Jesus vencendo o pecado e o compromisso dos morávios em seguir Jesus a todo preço, em fazer a obra missionária.
assim, a obra dos morávios, conta-se, ela percorreu o mundo todo. Eles foram multiplicando seu trabalho, porque quem se convertia com o trabalho deles também abraçava a ideia missionária. Quem se convertia com o evangelismo dos morávios também defendia a obra missionária. E se eles chegassem numa região para pregar o evangelho e ali houvesse uma denominação, qualquer que fosse protestante de fé real, eles não estavam ali para abrir uma igreja deles. Eles iriam trabalhar com aquela igreja. Eles simplesmente queriam pregar o evangelho para quem não tinha a fé de Jesus ainda. Eles foram também responsáveis por aquele homem que a gente falou na última aula, né, John Wesley. Ouvindo da fé dos morávios, que o Wesley vai ficar impactado, movimentado também com a obra de missões. A igreja morávia, ela é fundamental para compreender o que é missões, compreender como sobreviveu esse movimento. Eles foram revolucionados no seu tempo. Mas há outros movimentos que a gente precisa ver. Esse momento histórico de transição da reforma para um movimento missionário, ele tem grandes nomes envolvidos. E aqui nós temos um nome famoso, que é o nome dos puritanos. Os puritanos, depois do impacto da reforma protestante, com Lutero e com Calvino, eles vão se concentrar na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra é um país que está rompendo com a Igreja Católica, né? Está sendo formada uma forte igreja inglesa, mas elas não rompem completamente. Ainda existe um namoro da rainha, né, com a Igreja Católica, e os puritanos são aqueles que estão lutando para que haja pureza completa na igreja. Que a igreja, dentro da Inglaterra, não conviva com os erros da Igreja Católica. Então vai surgir um movimento puritano. Não surge, esse nome, ele não surge assim com as honras que tem hoje. Na verdade, a ideia era ridicularizar o movimento, chamá-los de puritanos não era um elogio, tá? Não era um elogio. Mas esse nome vai ser aceito e vai crescer. Mas ele não consegue alcançar tudo o que precisava dentro da Inglaterra. Eles estão simplesmente pregando o que a reforma prega, né? Salvação vem inteiramente de Deus. É Deus, não é igreja, não é nenhum líder religioso que salva ou que traz salvação. A Bíblia é o guia indispensável para a vida. A igreja tem que refletir o ensino da Bíblia. É assim que eles pregam. Pá. Só que os puritanos ainda vão encontrar uma certa dificuldade nessa comunidade de reforma. Então o que os puritanos fazem? Eles vão migrar para a América do Norte. A descoberta dos Estados Unidos, está acontecendo, Brasil, Estados Unidos, as Américas estão sendo ocupadas, não descobertas aos olhos dos europeus, mas já tínhamos muitos moradores que estão sendo massacrados, mas isso é uma conversa para um outro dia, talvez você não esteja preparado para essa conversa de fé agora. Mas os puritanos vão então se movimentar para as Américas, em especial para a América do Norte, e vão organizar comunidades ali. Não é um movimento solitário. É diferente de um morávio que sai sozinho para evangelizar, ou que se vende sozinho como escravo, ou um morávio que sai sozinho para fazer obra missionária. Os puritanos não têm esse movimento individual. A comunidade que se reunia puritana sai. Então tinha uma igreja puritana, 10 puritanos, com um pastor puritano. Ele sai
para montar sua comunidade nos Estados Unidos. Eles vão lutar para que os ensinos puritanos os acompanhem. Eles vão lutar de tal maneira que eles querem, inclusive, que esses ensinos eles alcancem o domínio do lugar. É assim que eles esperam que a coisa aconteça. Os puritanos, eles desejam levar a sua fé também para o ambiente do governo, né? Eles são taxados como protestantes linha dura, ou protestantes radicais. Eles não querem brincar com a fé deles num relacionamento com outra crença que não a crença 100% bíblica. Eles lutam por isso, tá? Então, por isso, o governo inglês, né, vai sugerir um acordo chamado o Acordo Elisabetano, né? E eles entendem que isso é uma passividade diante da Igreja Católica, da comunidade católica, então eles não aceitam, eles se posicionam contra qualquer acordo, eles querem uma igreja pura. Eles tentam trazer essa igreja pura para os Estados Unidos. Eles tentam trazer essa igreja pura para a América do Norte. E esse é o sonho deles. Isso vai ser importante. Por quê? Porque a igreja puritana vai trazer um outro ar para a América do Norte. Vai trazer um outro ambiente para a América do Norte. Os puritanos americanos vão lutar por isso e vão conseguir produzir uma igreja diferente na América do Norte. Esses homens e mulheres trazem, num movimento diferente missionário, trazem a verdade consolidada, que nesse momento é muito importante. É importante definir-se com pureza de evangelho. É importante definir-se como quem resolveu participar realmente da reforma e construir uma igreja missionária, e quem não aceitou esse momento. Nesse momento surge o nome de um grande homem, que é o John Bunyan. O John Bunyan, que é autor do Peregrino, ele faz parte desse movimento puritano. John Bunyan é puritano. E ele é uma referência para a construção. Por conta da sua fé puritana, ele também é tido como rebelde, ele também é preso, porque ele não quer aceitar os acordos. Mais uma vez, a gente pode dizer que o movimento missionário, o movimento de plantação e de organização de uma igreja que deseja a pureza da palavra de Deus e levar a palavra de Deus a todos os lugares, vai precisar passar por perseguição, vai precisar passar por sangue para subsistir. Nós não podemos dizer que a igreja puritana é uma igreja perseguida em si, mas a sua posição leva homens a serem perseguidos. E eles vêm para a América do Norte organizar esse movimento e trazer muita da influência do governo americano. Vai vir da vinda dos puritanos da Inglaterra. Você vai perceber o nome de cidades sempre relacionadas, mas não é somente Nova York, New England, não é somente a ideia de trazer a Inglaterra para a América do Norte, mas trazer uma fé que quebrou, uma fé que partiu no sentido, nós vamos partir com aquilo que não é palavra, nós vamos partir com aquilo que não é a fé verdadeira, e vamos trazer a fé puritana para a América do Norte. Isso é obra missionária, isso é estruturação
de missões. Os Estados Unidos não ia ter a força que tem se não fosse por essa visão missionária. E aí a gente vai ver mais tarde que isso vai mobilizar a América do Norte para ser uma nação missionária, para ser uma nação que vai conquistar países, e ainda temos isso na América do Norte até hoje, embora a fé esteja degradando nos Estados Unidos, né? Nós não temos a fé puritana mais como era, mas nós temos uma igreja que tem a visão de missões, tem o coração missionário. Muito disso é raiz dos puritanos invadindo a América do Norte. Vou dar um salto maior. Na próxima aula eu ainda vou falar sobre nomes que surgem do movimento puritano, que surgem depois da Reforma, que estruturam a obra missionária. Vou sugerir livros para vocês lerem sobre esses homens, como a palavra chega na China, como a palavra chega em alguns lugares. Mas aproveitando que eu estou falando de movimentos grandes, eu vou falar sobre um movimento que em algumas comunidades ele não é bem aceito, ele não vai ser bem compreendido, e alguns professores de missões talvez nem citem eles, talvez os professores de linhas mais tradicionais. Tá? Nossa igreja acredita nos dons do Espírito, nossa igreja é uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, mas nós acreditamos na presença especial do Espírito Santo. Nós não cremos no batismo do Espírito Santo, como algumas igrejas pregam, não cremos que todas as pessoas precisam falar em línguas, mas nós não temos dificuldade nenhuma em nos relacionar com as igrejas pentecostais, nós não temos dificuldade nenhuma em receber irmãos de igrejas pentecostais quando pedem membresia, nós não temos dificuldade. Temos dificuldades com algumas igrejas pentecostais, e a gente conversa de uma maneira diferente para entender quando alguém está vindo de lá, mas não temos dificuldade com as igrejas tradicionais pentecostais, né? Depois a gente conversa sobre isso. Essa igreja é apaixonada por esses irmãos. E por isso nós entendemos que um dos movimentos que deve ser estudado, um dos movimentos que deve ser compreendido dentro da obra missionária é o movimento que acontece em 1905, 1906, na Rua Azusa. Já temos um grande salto, né, dos puritanos em 1500, 1600, os morávios em 1700. Agora a gente tem já uma distância de 200 anos. Em 1905, um grupo de irmãos descendentes de escravos. É interessante a gente falar sobre isso, porque a vida do escravo nos Estados Unidos, a libertação que acontece em 1800 e pouco, 1905 é muito recente o período de libertação no mundo. A gente não pode nem dizer que havia a plena consciência da libertação, os maltratos ainda aconteciam, e o que era vivido nas senzalas, o que era vivido entre os escravos, na lembrança de uma África ainda muito forte no coração, né? Tristemente isso se perdeu, principalmente no Brasil, se perdeu muito da história da África. Nos Estados Unidos lutou-se para se manter, então existem igrejas de brancos, igrejas de negros, e no meio de tudo isso existe um grupo de irmãos na Segunda Igreja Batista de Los Angeles, desejosos, eu entendo, por um avivamento e também por viver a fé dentro daquela coisa que é vivido da cultura africana, da dança, do ritmo, do levantar as mãos, e uma igreja de descendência europeia teria dificuldade com isso, com certeza. Eu não estou tentando racionalizar o que aconteceu na Rua Azusa de jeito nenhum, mas nós precisamos falar desse outro ambiente que existe. Mas acontece que esse grupo sai e eles vão sem ter um teólogo, sem ter alguém com vasto estudo teológico, eles saem de lá e eles vão se reunir. Vão se reunir para orar, para falar com Deus, né? Em 6 de abril de 1906,
7 pessoas que estão se reunindo junto com o pastor Seymour, né? E eles vão viver um momento especial do Espírito Santo. Eles vão dizer que esse momento é um momento especial, especificamente visitado pelo que eles chamam o dom de línguas. Não estou aqui para discutir isso aqui, mas estou para que você perceba que isso vai ser revolucionário também na obra missionária. Eles vão entender que eles devem viver um momento mais intenso de busca. E aí eles vão ir para um prédio na Rua Azusa, número 312. Eles vão alugar esse lugar, que antigamente era, detalhe, a Igreja Metodista Episcopal Africana, tá bom? É um lugar de 2 andares, deixa eu dar uma lida aqui. Bem desgastada, está sendo usada para depósito de material de construção, já foi estábulo de animais, depois de ser igreja metodista. Em alguns dias eles jogam serragem no chão, forram palha ao redor do altar, pegam algumas caixas e montam um púlpito, e eles em 14 de abril de 1906 organizam o primeiro culto na missão da Rua Azusa, tá? E eles vão por 3 anos realizar uma reunião gigantesca de oração. Uma reunião extraordinária de oração. Nesse movimento de oração, pessoas do mundo inteiro vão em busca desse avivamento, dessa ação maior do Espírito Santo. Não tem como você dizer que não existe um movimento de pregar o Evangelho através de uma igreja pentecostal. Você não pode questionar isso, tá bom? Você pode questionar os usos e costumes, você pode questionar a interpretação de alguns textos, mas a apresentação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a Bíblia como única regra de fé e prática, certo? Não existem líderes absolutos dentro das igrejas pentecostais históricas. Você não vai falar isso dentro de uma Assembleia de Deus, gente. Você vai ver a fé muito bonita dos irmãos. Então, o que acontece ali, historicamente, é algo extraordinário. E eles vão ter essa oração 24 horas. Conta-se que em alguns dias haviam 1000 pessoas orando num dia nesse lugar, né? 1000 pessoas orando 24 horas por dia. Porque nós vamos definir isso também como um movimento missionário, porque pessoas vão vir para viver isso do mundo inteiro. Isso vai ser um negócio forte do mundo inteiro. É considerado, né, no meio pentecostal, o maior avivamento mundial. Calcula-se que tenham sido tocados por esse movimento 600 milhões de pessoas. De todas as nações da Terra. De todas as nações da Terra! De todas as nações da Terra. 600 milhões de pessoas sendo tomadas pelo desejo de aprender mais de Deus, aprender mais do Espírito Santo, de crescer na fé. Então eu apresento o movimento da Rua Azusa aqui também como um movimento de missões. Fechando essa ideia da Rua Azusa rapidinho, como um movimento missionário, o que se conta, e algumas pessoas talvez discordem disso, mas o que eu quero deixar aqui ele como movimento missionário, ele consegue reunir pessoas de várias igrejas para esse movimento e para levar essa mensagem ao redor do mundo. Então isso é um fator. Ele consegue unir algo que é muito complicado na época de 1905, 1906, ele consegue reunir brancos e negros juntos nos Estados Unidos. Isso é fator importante e isso é obra missionária.
né, conseguir romper essas barreiras de levar a mensagem para brancos e negros, e brancos e negros falando a mesma língua. Nas pesquisas, eu vi uma frase que dizem que o Seymour, né, o Seymour, que embora assim, ele é apresentado como alguém não de grande formação, mas ele tinha estudado teologia, ele tinha procurado se aprofundar, ele tinha professores referência para ele falar do Evangelho. Quando as pessoas chegam até ele, chegam para visitar aquele movimento nesses anos em que a coisa é forte, ele não pede que saiam de lá falando do movimento, ou que saiam de lá falando sobre dons de línguas e essas coisas. Ele fala, nós estamos aqui para falar de Jesus. Nós estamos aqui para pregar Jesus. Então, isso é mais uma razão que eu quero apresentar esse movimento como um movimento missionário. Tá bom? Como um movimento missionário. Você, tendo a Rua Azusa como direção ou não, é um movimento de missões. E missões é igreja. Por mais que a gente talvez tenha áreas em que a gente tenha mais dificuldade de compreender o que aconteceu, missões é ser igreja. Então esse é mais um movimento missionário. E semana que vem a gente vai fechar esse pensamento a respeito da história de missões.